Gente, boa tarde. Agora já começamos a gravação para poder ajudar quem está em casa e que não pôde vir. Hoje a gente vai falar sobre memórias, tá certo? Então, aquela nossa velha programação das máquinas de estado e tal, a gente, na verdade, não vai dar uma pausa, né? Porque elas, a gente vai ver aqui que as memórias elas são uma consequência direta daqueles nossos flip-flops, daqueles nossos elementos que a gente já vinha trabalhando. Mas antes disso, eu queria tentar posicionar aqui, principalmente porque a gente tem alunos da elétrica e da computação, e normalmente o entendimento é um pouco diferente. Eu queria tentar saber de vocês o que é que vocês entendem por memória, né? Eu acho que é uma palavra que está no vocabulário de todo mundo, né? Quer seja no seu celular, no seu computador, no seu pendrive, não é isso? Mas o que é um dispositivo de memória? Alguém pode me ajudar aí? Coloca aí no chat o que é que você acha. Não precisa ser uma definição formal, não. O que é que você entende por memória? Se quiser também, pode abrir o microfone. O Evandro colocou armazenar. Joia, é a palavra-chave. Seria armazenar, né? Toda vida que a gente tem um dispositivo de memória, independente de onde ele está, a intenção é guardar dados. Beleza. Mas será que, o João também colocou armazenar, mas será que essa é a única informação de memória que você tem? Né? Por exemplo, quando eu pergunto, você tem um pendrive aí de 16 GB que você possa emprestar? Eu quero gravar aqui a sequência de aulas do semestre. Já tem uma outra informação associada a isso, né? Que informação é essa? Será que as memórias, com essa informação de armazenar, você precisa de alguma coisa para saber o quanto ela vai armazenar? Opa, já temos outra informação, né? O tamanho do dispositivo. O Evandro usou uma palavra já mais próxima daquilo que a gente vai ser, a alocação. Tá, tem a ver com isso, sim, tem a ver com isso. E como é que eu armazeno essas coisas lá dentro? É lógico que a gente sabe que a gente está utilizando dados, né? Que no fim eles são convertidos em zeros e uns. Não tem segredo para ninguém, não é verdade? Contudo, como é que eu posso, qual a forma de organizar esses dados baseado nesse tamanho? Alguém tem alguma ideia? Ó, o João falou trilhas de disco, né? A gente está justamente num momento interessante em que as trilhas, né? Porque ela vem justamente porque ela é em disco, elas estão sendo substituídas, né? Hoje, a memória estática, que você não tem uma agulha que percorre um disco, elas estão substituindo, né? No celular você já não tem mais o advento do disco, né? Nos computadores, a memória, né, volátil, que é a memória RAM, já não tinha há muito tempo. Hoje, nos dispositivos de armazenamento, nos pendrives, você também não tem. Não é isso? E hoje, os computadores que estão saindo hoje estão vindo com um tipo de memória chamado SSD. Alguém já ouviu falar na memória SSD, de armazenamento de dados, memória de massa, de HD? Pois é, eles não têm mais essa questão da trilha, né? Elas são memórias flash, são uma indicação da memória flash, por assim dizer. Né? Ela não tem partes móveis, né? São seriais e não tem partes móveis. Então, você tem uma mudança nesse paradigma. Né? Então, na verdade, essas trilhas e discos você tem a ver, João, mas é uma característica particular do dispositivo de memória que está tendendo a ser substituído, como era antigamente alguns outros dispositivos que tinham, vou colocar dessa forma, trilhas e discos que não existem hoje. Por exemplo, os LPs. É um dispositivo de memória que armazenava lá dados, né, de som e tal. Então você tinha as faixas que tinha a ver com a posição dela no disco. A trilha no disco tinha mais ou menos a ver com isso, dos HDs atuais, né, onde você iria alocar. Mas ela foi substituída, na verdade. Mas vamos aqui. Veja só. Os nossos dispositivos de memória, pessoal, a gente viu aqui que eles servem para armazenar informações. Muito bom, todo mundo já tem essa noção aí, tá certo? Contudo, como é que seria a forma de armazenar essas informações? Veja só, quando você fala de um pendrive, você diz lá, meu pendrive tem 16 GB. Ou meu HD tem 500 GB, ou meu HD tem 1 TB, né?
Todo mundo já ouviu falar isso, né? Esse tipo de informação, pessoal, ele está incompleto. Como assim? Quando você vai especificar o tamanho de uma memória, você precisa de duas informações para dimensionar essa memória. Nós que já temos um sistema de medir essa memória mais ou menos padrão, utilizamos uma compactação dessa informação, como se a outra informação fosse subentendida. Preste atenção, vamos supor que um dispositivo de memória equivale a como se fosse, sei lá, um prédio. Pode ser? Todo mundo está conseguindo observar o pente aí, pessoal? Ou não? Não está compartilhando, né? Eu estou escrevendo aqui de tolo. Deixa eu compartilhar a tela. Todo mundo está vendo aí agora? Deve estar aparecendo agora. Todo mundo está vendo, pessoal? Pronto. Então vamos supor, né? Um prédio você pode dividir em andares. Não é verdade? E dentro de cada andar você tem as unidades, né? De apartamentos. Vamos dizer que ele está armazenando lá a gente. Pode ser? Beleza? Então esse prédio aqui, né? Sei lá, vamos continuar aqui. Ele teria... A gente querendo entrar aqui mais atrasado. Deixa eu autorizar aqui rapidinho. Você teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares, né? E em cada andar você teria 4 apartamentos. Beleza? Todo mundo consegue ver isso aí, pessoal? O desenho? É mais ou menos assim que funciona a memória. Só que ao invés de andar no prédio, a gente tem uma correlação de endereços de memória. Tá certo? E é lógico, dependendo de quantas informações eu posso guardar em cada endereço, a gente vai ver quantos bits, né? Eu vou chamar dessa largura de memória, por assim dizer. Perfeito? Então, toda vida que eu vou especificar uma memória, eu tenho que dizer quantos andares e quantos apartamentos por andar. Eu tenho que dizer quantos endereços ela tem e quantos bits vai caber no endereço. Tá mais ou menos claro, pessoal? Então, essa memória que eu desenhei aqui, quantos endereços ela tem? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 endereços. E quantos bits ela cabe por endereço? 4 bits. Então, é uma memória 6 por 4. Né? Se ela tem 4 bits em cada endereço e 6 endereços, o número total de bits que ela pode armazenar é o produto dos dois. Razoável, pessoal? Ou não? Tranquilo? Beleza. E quando o pendrive de vocês lá, vocês dizem que tem 8 GB. Como é que seria essa estrutura que eu acabei de descrever? Hein, galera? Veja só. Essa informação aqui, 8 GB, é apenas parte dessa informação aqui. Ó. Equivale ao número de endereços. E quantos bits cabem em cada endereço? É porque a gente está tão acostumado a falar, a utilizar a unidade de medida padrão, que não fala. Aqui o Thiago foi no rumo, mas não foi assim. Aqui é 8 GB. Perfeito? E aí é que a gente tem o byte, é uma unidade de medida de bits. E é a unidade normalmente padrão em que a gente vai especificar esse nosso dispositivo de memória. Ela é tão padrão que aí a gente esquece de colocar ela aqui depois, na segunda informação. Um byte, pessoal, ele equivale a um conjunto de 8 bits. Então significa que eu tenho 8 GB de endereços, em cada endereço cabe 8 bits. Perfeito? Ficou claro, galera?
Veja só, então, ó, os endereços estão associados aos andares, né? Você coloca de forma sequencial, né? Aqui também vai começar do 0, 0, 1, 2, 3, 4, né? Até, no caso, 8 GB. E o que diabo é 8 GB, galera? Como é que eu sei? Isso é 200? É 800? É 500? Vocês lembram disso aí em programação ou não? É o multiplicador, o prefixo não, o multiplicador. O Gabriel falou prefixo, mas é como se fosse um multiplicador. É como no nosso sistema de numeração. Por exemplo, a nossa unidade básica, né, o metro, quando eu tenho os múltiplos dele, eu tenho o quilômetro, né, o decâmetro, o hectômetro. Não é isso? Aqui da mesma forma. Perfeito? Então, os múltiplos desse cara, você vai ter, né, os nossos multiplicadores, que são kbytes, megabytes, gigabyte, terabyte, otabyte e assim por diante. Perfeito? Deixa eu pegar aqui uma informação, tomara que não feche. Não deu para pegar aqui, mas vamos lá. Então veja só, galera. Vocês lembram aqui que o nosso sistema de numeração, já que a gente está trabalhando no binário, qual é a base, galera? É a base 2. Não é isso? Perfeito? Então, da mesma forma que o nosso sistema de medida é baseado na base 10, né? De um para o outro você não tem 1000 vezes, né? Do decâmetro aí você multiplica por 10, né? Por hectômetro, por 10 por quilômetro, né? Que aí é a primeira. Multiplica por 1000, né? O K. E aí você vai aumentando, não é verdade? Aqui eu tenho que lembrar que eu tenho na base 2, pessoal. Então, não é 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. É 2 elevado ao multiplicador. Dessa forma, o meu kbyte, ele é 2 elevado a 10. E aí colocaram aí 1024. Então, não é o giga. 1024 bytes é o kbyte. Perfeito? Qual é o meu multiplicador seguinte, galera? Depois do kbyte. Vocês nem escutam mais falar em kbyte, né? Porque hoje qualquer foto tem megabytes, não é isso? Mas talvez um arquivo de texto lá no Notepad, quando vocês fazem, ele tem a ordem de kbytes, não é isso? Qual é o multiplicador seguinte do kbyte, galera? Alguém sabe aí? Isso, o megabyte, né? Perfeito? Então o mega é o quê? É 1024 kbytes. Tudo bem? É o seguinte, ó. É 1024 kbytes. E o giga? Gigabyte. É 1024 mega. E o tera? 1024 giga. E assim por diante. Iota, 1024 tera. Perfeito? Ficou claro, galera, isso aí? Todos esses aqui, ó, é múltiplo de 1024 e não de 1000, porque é na base 2. Tá certo, galera? Você vai aumentando o multiplicador aqui. Tudo bem aí? De 2 elevado a 10. Não é isso? Não é de 10 em 10, porque a base não é 10. De novo, a base é 2. Perfeito? Então aumenta de 1024 em 1024. Não é de 1000 em 1000. Do metro por quilômetro, quando a base é 10, é 1000. Para a gente, como a base é 2, é 1024. Do mega por giga. Tudo bem? Ficou claro, pessoal?
que é 2 a 10, 2 a 10. Beleza. Então, ó, o que é que acontece? Significa que se eu tenho lá 8 GB, né? O endereço inicial vai ser o 0 e o endereço final vai ser um múltiplo de 2 que consegue escrever esse múltiplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pegar. Eu tinha direitinho aqui todos os múltiplos. Só um minuto, galera. Mas é porque eu acho que é na aula de ponto flutuante. Aqui, ó. Opa. Copiar lá para a galera de casa poder ver. Dá para enxergar aí, pessoal? Tá muito pequeno. Vocês estão conseguindo ler o que está na tela? Não dá para enxergar? Acho que ficou grande demais. Dá ou não? Ah, dá para enxergar. Dá? Então um pouquinho, ó. Então, vamos lá, ó. O kilobyte, né, é 1024. É 2 elevado a 10 bytes. 2 elevado a 10. Beleza? O megabyte é 2 elevado a 10 kilobyte. 2 elevado a 10 kilobyte. Beleza? Então é 2 elevado a 10, 2 elevado a 10. Tudo bem? Perfeito? Quanto é que dá essa potenciação aqui, galera? Repete a base e soma os expoentes, não é? Quanto é que dá? 2 a 20, né? Então aqui, ó. Oh, meu Deus. O megabyte é 2 elevado a 20. E o gigabyte, pessoal? Que é 2 elevado a 10 megabytes. Pronto, 2 elevado a 30. Opa, esqueci de colocar isso aqui, né? 2 elevado a 10. Esse aqui, ó. 2 elevado a 30. E o tera? 2 a 40, né? E assim por diante. Ficou claro, pessoal? Então, quando eu digo que o pendrive lá tinha 8 GB, o que é que isso quer dizer? Né? Como é que eu escrevo 8 aqui na base 2, pessoal? Hein? 2 a terceira, né? Oh, meu Deus. 2 a terceira, né? Então, 8 GB vai ser 2 a terceira vezes 2 a 30. Não é isso? Fazer assim, ó, para você ficar claro que é o expoente, tá? Então, dá 2 elevado a 33 endereços. Perfeito? Todo mundo entendeu, pessoal? Então, aquele lá pendrive de 8 GB, o endereço dele é o 0 e vai até o 2 elevado ao 33 menos 1, né? Porque começou do 0. Perfeito? Vocês entenderam quantos endereços vai ter nele?
como ele é de gigabytes, ele tem essa quantidade de endereço e em cada endereço vai caber 8 bits, né? Como se cada andar lá daquela memória tivesse 8 apartamentos por andar. Beleza? Ele cabe 8 bits. Ficou claro? É por isso, pessoal, é por isso que a gente expressa os endereços em hexadecimal. Por quê? Você está vendo a quantidade de endereços que você tem aqui, ó? Eu vou precisar do número de dígitos, por mais que eu queira escrever em decimal, muito grande. Então, o hexadecimal me poupa trabalho. E eu vou escrever os endereços em hexadecimal. Tudo bem? Ficou claro, galera? De novo, esse sistema de numeração aqui, ó, é para ser uma revisão lá da disciplina de programação de vocês, tá? Então, quem não sabe escrever algo em hexadecimal, por favor, né? Como seria aqui, ó, o endereço inicial e final em hexadecimal dessa memória de 8 GB? Vocês sabem fazer? Ou não? Como é que eu transformo um número binário em hexadecimal, pessoal? Hein, galera? Vamos lá. Então, o que é que acontece, ó? Eu tenho 2 elevado a 33 endereços, né? Significa que eu tenho 33 desses caras aqui para poder representar, 33 bits para poder representar essas 2 elevado a 33 opções, não é isso? Por quê? Com uma variável binária, 2 elevado a 1, quantas opções eu tenho? Né? Uma variável binária, não é isso? É o mesmo conto que a gente faz até agora. Com 2 variáveis, eu tenho 4 possibilidades, né? Com 3 variáveis, pessoal. Né? Eu vou até 8 possibilidades, do 0 até o 2 elevado a 3 menos 1. Então, quando eu tenho 8 GB endereços, eu tenho 33. 2 elevado a 33 endereços, significa que eu tenho 33 variáveis binárias para poder escrever esse endereço. Ou seja, o número de bits que eu vou utilizar para escrever esse endereço aí são 33 variáveis binárias. Vou pegar aqui. Opa. Então, tem 4, 8, 12, 16, 32, com 33. Então, quando eu vou escrever esse endereço aí em binário, eu preciso de 33 bits para escrever todos esses endereços de 8 GB. Perfeito? O que para o computador de vocês é manso, né? Quantos bits tem o barramento do computador de vocês, pessoal? O sistema operacional de vocês é de quantos bits? 64, né? Então, eu consigo acessar até 2 endereços desses de uma vez. Tá manso 32. Perfeito? Eu consigo indexar essa memória de forma muito fácil. Tudo bem? Então, eu tenho 33 bits para poder escrever aquele endereço. E em cada endereço daquele, eu tenho 8 bits que podem ser armazenados lá dentro. Então, eu vou do endereço onde é todo mundo 0 até o endereço onde é todo mundo 1. Se eu fosse fazer a tabela verdade, né, que vai mapear toda aquela memória, seria uma tabela verdade de 2 elevado a 33 linhas. Perfeito? Eu iria aqui do todo mundo 0, né? 0. Ficou muito pequeno.
Vou aumentar aqui. Eu iria do todo mundo zero aqui, né? Zero. Zero. Esse é o endereço inicial, é onde começa, onde essa tabela é a primeira linha dessa tabela verdade, que vai indexar essa memória. Tá certo? É o endereço inicial. Como a nossa tabela verdade, ela utiliza a sequência binária crescente. Então, todo mundo zero. Perfeito? E vai até todo mundo 1. 2 elevado a 33 possibilidades mais para frente, né? Perfeito? Então, pense como se fosse uma grande tabela verdade, que vai me dizer todos os endereços dessa memória, todos os endereços possíveis, né? Como é endereço possível, em cada endereço eu posso gravar 8 bits, né? Posso gravar 1 byte, que é por isso que a memória era de 8 GB. Tudo bem? Até aí vocês estão acompanhando, galera? Que eu perguntei para vocês, como é que eu expresso esse endereço final e inicial aí em hexadecimal? Como é que eu transformo esse número binário em hexadecimal? Alguém lembra? Esse aqui, ó, é o endereço inicial. E esse aqui é o endereço final da memória. Alguém lembra como é que transforma em hexadecimal? Vamos lá. Para transformar em hexadecimal, pessoal, a coisa mais fácil que tem. Você separa de 4 em 4 bits e converte esses 4 bits no caractere hexadecimal correspondente a eles. Por quê? Com 4 bits eu conto até quanto? 16. Hexadecimal. Então, ó, esse cara aqui, ó, se eu for converter ele em hexadecimal, qual seria o algarismo hexadecimal que corresponde a 1, 1, 1 e 1? Alguém lembra? Ah, Thiago, o F, exato. Então, ó, esse endereço aqui, esses 4 bits, eles vão me dar o byte, perdão, o hexadecimal F. Esses aqui, ó, outro F. Esses 4 seguintes, F também. Esse daqui, F. Esse daqui, F. Esse, F. F. Aí veja só. Aqui eu tenho que separar de novo os 4 bits, né? Só vai até aqui, né? F. E esse cara aí sozinho, eu vou completar ele como se os bits à esquerda dele fossem 0 e vou converter o dígito hexadecimal dele, né? Que dígito hexadecimal corresponde a esse aqui, pessoal? 1, exato. Então, o meu endereço final dessa memória é o 1FF. Perfeito? E o endereço inicial é o 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ficou claro, galera? Lembraram aí? Então, o endereço inicial e final é dado em hexadecimal porque eu preciso de menos dígitos para escrever. Perfeito? Se o pendrive de vocês tivesse 32 GB, que é o endereço inicial e final?
Hein, galera? Se fosse 32 GB, que era o endereço inicial e o final. Ia mudar só esse último dígito aqui, né? Que esse cara aqui era o 8, né? Daqui para cá é o giga. Esse aqui é o 8, né? Então, para 32, ia ficar quanto? Que foi 33, né? Vamos aqui. Então, em vez de ser 8 GB, se fosse 32 GB. Aqui 2 elevado a 30, né? E aqui? Seria quanto, pessoal? Aqui foi 8, né? Aqui, 16, 32, é isso? Pronto. Então dá quanto aqui no final? 2 elevado a 35. É isso, galera? Então aqui, ó, 32, T3, T4, 35, ó. E até bem aqui. Não é isso? Então, esse cara aqui ia ser todo mundo 1, né? Ia ser um aqui. Ia ser um aqui. Qual era esse dígito em hexadecimal? Pronto. Em vez de ser um F, ia ser 7F. Ficou claro, galera? Alguma dúvida aí? Então, toda vida que você vai trabalhar com memória, você vai ter duas informações. Primeiro, o endereço, né, que você viu, pode ser uma porrada de endereço, principalmente porque os nossos dispositivos de memória de massa estão cada vez mais maiores hoje, né? A gente está hoje trabalhando na casa de tera, já está bem aqui, isso é acessível a grande maioria dos computadores, né? Perfeito? 2 a 40. Mas em cada endereço desse, a gente tem que ver aqui, ó, que eu tenho uma quantidade de bits. Quando a gente está trabalhando com microcontroladores, que as memórias são menores, dispositivos embarcados, né? Não necessariamente a gente vai ter as memórias múltiplos de bytes. Por exemplo, a gente pode ter essas memórias aqui, ó, que são múltiplos de 4 bits. 4 bits, pessoal, a gente tem um nome também para ele, que é o nibble. Então, essa memória aqui que a gente desenhou aqui, que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, era uma memória de 6 nibbles. 6 endereços, onde cada endereço desse cabia 4 bits, que é um nibble. Tudo bem? Até aí tranquilo, pessoal? Podemos continuar? Todo mundo entendeu por que essa memória ela tem que ter duas informações, o número de endereços e os bits de cada endereço? Ficou claro, galera? Podemos avançar? Então vem aqui, ó. Agora, o que é que a gente vai ver? Como é que é implementado cada bit desse aqui. Cada caixinha dessa daqui, ó, tem um dispositivo eletrônico baseado em portas lógicas, que você já conhece, que é feito para implementar isso aqui, ó. Vamos aprender agora como é que a gente implementa ele. Perfeito? Então, ó, deixa eu trazer lá para o Paint. Pessoal, aqui, ó, a gente tem esses caras aqui que a gente já conhece, né?
O único dispositivo que a gente não conhece aqui, ó, esse cara aqui já conhece, é esse, ó. Isso aqui, ó, não é uma porta inversora que tá com o desenho errado não, tá, pessoal? Isso aqui vocês entendem por um buffer habilitador. Como assim, Rômulo? Ele vai funcionar assim, ó. Ele tem dois terminais, tá certo, ó. E esses dois terminais, né, o fluxo de corrente controlado neles é controlado aqui por esse terceiro terminal. Como esse terceiro terminal tem uma bolinha, significa que é ativo com 0. Tem, claro, Lucas, como eu tenho como explicar de novo. Você está vendo aqui esse dispositivo? Deixa eu colocar tudo de preto, né, para ficar mais bonitinho. Você está conseguindo ver aqui ele? Ele é o único dispositivo aí nesse circuito que vocês não tinham visto antes. Ele é um buffer que vai controlar o fluxo de corrente entre esses dois terminais aqui, ó, entre esse terminal A e B, vou chamar aqui de A. Eita. Vou chamar aqui de B. Então, ele permite o fluxo aqui de A e B, é como se fosse uma chave, ó. Que a chave pode estar aberta ou a chave pode estar fechada. Vocês concordam? Está aberto, pá, fechar aqui. Se ela está aberta ou fechada, é controlada por esse terceiro terminal aqui, ó. Chamar C de controle. Tudo bem? Note, esse terceiro terminal aqui, ó, tem uma bolinha que está ativando. Significa que ele é ativo com 0. Não é isso? A gente não aprendeu no curso todinho. Quando tem uma bolinha, significa que é ativo com 0. Não é isso, pessoal? Então, quando eu coloco um 0 aqui no terminal C, ele funciona assim. Quando eu coloco um 1, ele funciona assim. Tudo bem, galera? Ficou claro? Como é que funciona esse dispositivo? Todo mundo está acompanhando, pessoal? Vocês estão aí ainda? Entenderam aí? Então, o que acontece, ó? Quando a saída dessa porta NOT aqui, ó, perdão, dessa porta NAND, sai um 0, ó, ele controla esse dispositivo. Controla o fluxo aqui, ó, nessa e nessa. Quando a saída dessa porta NAND aqui sai 0 ou 1, eu controlo esse dispositivo aqui, ó, o fluxo que conecta isso aqui até isso aqui. Perfeito? Todo mundo conhece esse, é lógico, né? Tirando esse cara aqui, tem alguma coisa aqui nesse dispositivo, vocês já viram em algum lugar? O que é isso aqui, galera? Vocês já viram esse aqui em algum lugar? Que é isso aí, galera? Isso é um flip-flop, né, não? Depois desse tempo todo olhando para flip-flop, vocês não aprenderam a reconhecer um? Todo mundo está ciente, pessoal, que isso aqui é um flip-flop? Ou não? Galera, vocês estão aí, pessoal? Pronto. Então, veja só. O que é que a gente vai ver? Vamos tentar entender o que é que acontece com o funcionamento desse cara aqui. Primeiro, com o que ele chama de operação de escrita. O que significa operação de escrita? A gente vai selecionar a célula, vamos pegar o select aqui, ó, e vamos colocar um aqui. Depois, a gente vai pegar o pino de leitura escrita, RW, e vamos colocar um 0. E eu estou dizendo para vocês que essa aqui, eu vou aplicar o dado que eu quero armazenar nesse terminal aqui, ó. A informação que eu quero armazenar, que eu vou chamar de X aqui, ó, que é a informação, tanto faz ser 0, 1, que eu vou querer armazenar, eu vou entrar aqui. Olha o que é que vai acontecer.
Verifiquem comigo aqui, ó. Esse 0, quando ele passa aqui pela inversora, aqui eu vou ter quem, pessoal? 1, né? Todo mundo concorda, galera? Esse cara aqui, ó. 1 também, né? Esse 1 vem bem pra cá, ó. A saída dessa porta NAND, quem é? Saída dessa porta NAND aqui. 1 AND 1 é 1, mas como eu tenho um NAND, o que é que significa, pessoal? Seria 0, né? Se é 0, quando eu ativo esse terminal aqui, ó, que é ativo com 0, ele funciona assim, né? Ó, como se fosse uma chave fechada, né? Significa aqui, ó, que esse cara aqui, ele conecta direto aqui, ó. Pá. E aqui também, ó. Tudo bem? Perfeito até agora? Vamos analisar a porta lógica aqui de baixo. Esse 0 aqui, ó. Vem pra cá. E esse 1 aqui, ó. Vem pra cá. Não é isso? Quem é a saída dessa porta NAND aqui? Se fosse 1 AND 0, era 0. Como é a NAND, sai 1, né? Na hora que sai 1 aqui, esse cara fica com o circuito aberto. Tudo bem? Ele desconecta, ó, essa parte aqui, que é a saída do flip-flop, ao pino que eu estava acessando. O que é que acontece com esse X aqui, ó? Esse X aqui é colocado na entrada do flip-flop. Esse aqui é um flip-flop do tipo D, pessoal. Então, quando eu tenho um valor na entrada do flip-flop, o que é que acontece com ele? Do flip-flop tipo D. Eu armazeno aqui no Q. Não é verdade? Todo mundo entendeu? Isso aqui é um flip-flop. Quando eu coloco bem aqui, significa que ele está na entrada do flip-flop do tipo D. Perfeito? Então, aquela informação que eu coloquei lá, ó, vai ficar armazenada aqui. Até que eu tenha um pulso novo de clock. Ficou claro, galera? Então, se eu colocar esse ciclo aqui, ó, 0 no pino de escrita, 1 no pino de seleção, e colocar uma informação nesse pino D, essa informação vai ficar armazenada na célula. O que é que isso equivale? Eu peguei aqui, ó, e armazenei aquela informação X na célula de memória. Ficou claro? Todo mundo entendeu, pessoal? Posso, Emanuel, posso repetir. Posso repetir o final. Para você entender esse final, você tem que entender que isso aqui, ó, é um flip-flop D. Do tipo D. Tudo bem? Tá claro aqui? Você consegue entender esse cara aqui como flip-flop do tipo D? Então, toda vida que eu coloco alguma coisa na entrada do flip-flop tipo D, que eu dou um clock, aqui não está especificado o clock, tá? Mas toda a memória tem um clock. Que eu dou um clock, o que é que acontece? Quando eu tenho um flip-flop do tipo D, se eu coloquei uma informação aqui, ó, na entrada dele, aqui é o D, e aqui é o Q. Quando eu coloco uma informação aqui, ó, um 0 ou 1, tanto faz, por isso que eu estou chamando de X, e dou um clock nesse flip-flop tipo D, o que é que acontece com esse X? Ele é armazenado aqui em Q, né?
até que eu tenha um próximo clock. Quando eu tiver o próximo clock, a próxima entrada que tiver é armazenada. Você concorda? É o que está acontecendo aqui, ó. Na hora que eu coloquei esse X aqui, ó, e coloquei aqui 0 e aqui 1, esse X, né, ele teve acesso, ó, através dessas duas chaves aqui que estavam fechadas, ao flip-flop do tipo D. E essa informação vai ficar armazenada aqui no Q. Isso equivale a eu armazenar a informação na célula de memória. Ficou claro agora? Vocês conseguiram entender? Quando eu quero armazenar uma nova informação, né? Faço a mesma coisa. Seleciono a célula. Esse aqui, ó, significa que essa célula está ativa. O 0 aqui significa que eu vou fazer uma operação de escrita. Ou seja, que eu vou guardar alguma coisa na memória. Boto a nova informação, dou o clock e essa informação fica gravada aqui. Perfeito? E agora, quando eu quero recuperar essa informação, vamos ver o que é que acontece. Deixa eu pegar de novo a célula de memória aqui. Quando eu quero recuperar essa informação, vamos ver como é que a gente faz. Quando eu quero ler a informação que está lá, ou seja, recuperar, eu vou selecionar a célula de memória. O que é que significa isso? Colocar 1 aqui. No meu pino de leitura e escrita, eu vou colocar 1. Significa que eu vou fazer uma leitura. Quando eu faço isso, esse pino aqui, ó, que na escrita era de entrada, agora ele vai virar um pino de saída. Como assim? Ele vai cuspir aqui a informação que estava gravada dentro da célula de memória. Por quê? Veja só. Quando eu tenho aqui 1 e 1, né? Esse 1, ele vem para cá, né? Esse 1, perdão. Para aqui ele vem 0, né? Tem inversora. Não é isso? Opa. Não tem problema ficar longe não. Depois eu boto os dois juntos. Para aqui ele vem 0. Perfeito? Aqui ele vem 1, né? Ó, o de baixo. Quem é o resultado dessa porta NAND aqui, pessoal? 0 de 1 dá 0, seria 1, né? Como é 1, significa que ele é chave aberta, ó. Ele abre isso aqui, abre isso aqui. Não tenho conexão desse pino com a entrada, ó, do meu flip-flop. O que é que significa isso? Eu não posso armazenar nada dentro dele. O que estava armazenado é o que está aqui na saída é o que já estava lá. Eu corto o acesso às entradas desse flip-flop. Todo mundo entendeu? Vamos continuar. Esse 1 aqui, ó. Perdão, esse 1 aqui vem para cá. E esse 1 aqui, ó, que eu não tenho inversora, vem para cá. Eu tenho um AND 1 que daria 1, né? Mas como é uma NAND, é 0, né? Então ele vai ativar isso aqui. Significa que é a chave fechada. Ó, eu dou continuidade. Perfeito? Então o que é que aconteceu aqui, ó? Eu cessei a entrada do flip-flop e o valor que estava aqui em X agora pode ser acessado pelo D. Todo mundo está entendendo? Todo mundo está acompanhando? Dê acesso ao valor que tinha armazenado lá no Q do meu flip-flop. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Uma leitura da informação que tinha dentro daquela célula de memória. Ficou claro, pessoal?
Esses são os dois ciclos básicos que eu tenho na minha memória. O ciclo de leitura e o ciclo de escrita. Note, esse pino aqui, ó, quando você está lá na prática, infelizmente a gente não pôde fazer a prática de memória, é o que você tem que tomar mais cuidado, porque ele é bidirecional, né? Quando eu estou fazendo a escrita, os dados vão entrar por aqui, né? E quando eu estou fazendo a leitura, os dados vão sair pelo mesmo pino. Perfeito? Até aí tudo bem, galera? Então, naquele pendrive lá de memória, quantas células dessa eu vou ter? Naquele nosso pendrive lá que a gente estava vendo. Quantas células dessa aqui que eu mostrei para vocês a gente vai ter? Nosso pendrive tinha 8 GB, né? Então era 2 elevado a 33 endereços. Em cada endereço... Calma aí, fizeram uma pergunta aqui no chat. Essa entrada seletora zero implica o quê? Quando eu não quero selecionar aquela célula de memória. Veja só. Aqui, ó. Em cada endereço eu tenho 4 células. Você está acompanhando, Evandro? Se eu quiser ler o que é que tem nessa célula aqui, eu ativo essa célula, o select é 1, e para essas células aqui, ó, o select é 0. Significa que eu estou ativando só essa célula está ativa. Se eu quiser essa célula aqui, significa que o select dessa célula aqui, ó, é 1, e o das outras é 0. Quando eu faço o select, se a gente puder olhar aqui, ó, significa que eu estou selecionando essa célula aqui, ó, que ela é comum entre as duas portas ente, que é o que controla o fluxo de dados dentro da célula. Perfeito? Mas é uma excelente pergunta, porque nos dois casos a gente usou 1. Quando ela é 0, significa que a célula de memória está desativada. Né? Ela está armazenando lá direitinho e eu não estou mexendo nela, não estou gravando, nem estou extraindo nada dela. Perfeito? É óbvio que para a gente, uma célula de memória é importante, não deixa de ser importante, mas quando eu quero pegar informações, e as informações que a gente tem é mais complexas, por exemplo, um caractere, ele precisa de 1 byte para ser escrito com código ASCII 2, tá certo? Então, eu quase nunca, pelo menos, vou acessar uma célula de memória só. Normalmente eu acesso o endereço todinho. Então, eu ligo os selects de todo mundo que está no mesmo endereço junto para acessar de uma vez. Aí eu consigo extrair todo mundo que está nesse endereço. Extraio a informação do endereço todinho. Estou nesse aqui agora. O select de todo mundo é ativo ao mesmo tempo. Então, extraio todo mundo que está nesse endereço ao mesmo tempo. E assim por diante. Perfeito? A gente vai já ver como é que eu interconecto essas células. A informação só entra na célula quando tem uma escrita. Escrita ou reescrita, tanto faz. Esse nosso não é uma memória permanente. Tá certo? Então, quando eu tenho uma escrita, significa que eu coloco o W aqui como 0. Aí a informação vai entrar na célula. Ele desconecta aqui, ó, para que a informação que eu tenha lá não dê conflito com o que eu vou colocar, e a informação entra através desses dois. Quando eu vou ler, o que é que acontece? Eu corto a informação daqui, ó, e ligo essa daqui. Significa que quem está lá dentro vai estar disponível agora no pino. Ficou claro, Lucas? Deu para entender? O Lucas fez uma pergunta aqui. Enquanto tem uma leitura, a informação da célula ela fica livre. Não é que ela fica livre. Ela pode ser acessada pelo pino externo. Veja só quem está fora aqui do quadrado, ó, é que seria um pino. Ou seja, que eu tenho acesso. Eu posso botar um fio lá e botar no osciloscópio e ver se é 0 ou 1. Tá entendendo? Então, quando tem uma leitura, essa informação aqui, ó, ela pode ser acessada pelo pino. A informação estava lá, mas eu não podia acessar com o pino. Por quê? Porque às vezes esse pino, às vezes não, muitas vezes esse pino de dados, ele é compartilhado. Eu vou usar ele para pegar os dados da célula, da memória todinha.
Então eu tenho que selecionar de quem é a vez de acessar aquele pino. Beleza? A gente vai já ver como é que é esse esquema de ligação interna. Perfeito? Mas o funcionamento básico dessa célula, que é um flip-flop e duas portas NAND. Ficou claro, galera? Podemos avançar? Então vamos lá. Então, ó, a partir de agora, a minha célula básica de memória, eu vou levar lá para o pente. A gente pode fazer assim, ó. Eu vou representar ela pelos 3 terminais que a gente já viu, né? Que é o D, que é onde eu coloco, eu puxo a informação. O select significa que essa célula de memória está ativa. E o leitura e escrita, né? Ó, pode notar aqui que para você não se confundir, ó, aqui vem do inglês o R de read e o W de write. O W de escrita tem a barrinha em cima, significa que para você escrever é o 0. Perfeito? E para ler é o 1. A partir de agora a gente tem isso, ó. E como é que funciona essa célula de memória? Qual é a tabela básica lá, né? Se o select for 0, como o Lucas acabou de perguntar, nem interessa quem está no leitura e escrita. A célula de memória está com todos aqueles pinos abertos. Ela se chama de estado de tri-state, ou seja, em alta impedância. Eu não vou prejudicar a célula de memória mexendo nos pinos, porque todos esses caras aqui, ó, vão estar abertos. Quando o select é 0. Todos eles vão estar abertos. Perfeito? Quando o select é 1 e o RW é 0, eu vou escrever. Então, ó, esse buffer de saída ele é desativado e a informação entra no flip-flop da memória. E quando eu tiver 1 e 1, eu vou ler. Ele desabilita as entradas do flip-flop e quem está armazenado lá dentro é acessado pelo pino D. Tudo bem até agora, galera? E como é que funciona o empilhamento de várias células dessa? Como é que funciona isso aqui, ó? Quero implementar essa memória aqui de 6 nibble. Como é que eu faço? Vamos lá. Essa daqui, ó, é uma arquitetura de uma memória 4x4. Que significa que ela tem 4 endereços, vai do endereço 0 ao 3. Vai do endereço 0 ao 3. E cada endereço é 4 nibble, né? E cada endereço tem 4 células. Preste atenção. Vou desenhar como se fosse o esquemático dessa memória aqui, ó. Tem 4 endereços. Ficar bonitinho. Então, lógico, do endereço 0. Aqui eu nem preciso chegar aos hexadecimal, né? Endereço 0. Endereço 1. Aqui vai ser o endereço 2. E o endereço 3. E cada endereço desse tem 4 bits, né? Tem um nibble. Perfeito? Joia? Prestem atenção, pessoal. Só é interessante para mim, quando eu acessar um endereço, acessar todos os bits desse endereço de uma vez. Por quê? Porque a conjunção desses bits é que vão formar as informações complexas que eu preciso para o computador funcionar. Né? Como eu falei, um caractere apenas na tabela ASCII, eu vou precisar lá de 1 byte para me escrever. Então, um bit apenas, quando eu estou trabalhando em microcontrolador, eu posso até utilizá-lo para poder debugar alguma flag, etc. Mas, normalmente, quando eu acesso o endereço, se eu acesso o endereço 3,
né, os meus barramentos de memória são capazes de buscar todos os bits desse endereço. Né? Na verdade, os nossos computadores estão muito além disso, né? Estão na ordem de 64. Então, eu poderia pegar múltiplos endereços ao mesmo tempo. Mas vamos supor que o nosso barramento fosse só de 4 bits. Perfeito? Então, o que é que acontece? Ó? Esses caras aqui, que vão ler quem é que está dentro de um endereço, a informação que está dentro do endereço, é chamado barramento de dados. Tá certo? Por que é barramento de dados? Porque ele serve para enxergar quem tá, a informação que está armazenada, né, o dado que está armazenado naquele local. Tudo bem? E eu tenho um barramento que ele vai selecionar qual endereço vai estar ativo. Ou seja, se eu quero acessar esse endereço aqui, ó, o outro barramento vem, aponta para o endereço 3, aí o barramento de dados vai lá e puxa a informação de todo mundo que está dentro do endereço 3. Depois, quando eu vou acessar o endereço 2, o endereço 1, por exemplo, eu venho aqui ao meu barramento de dados, venho aqui, ó, e puxa todo mundo que está dentro do endereço 1. Se eu quiser acessar o endereço 2, né, o meu barramento de endereço aponta aqui para o 2 e eu puxo todo mundo que está dentro do endereço 2. Ficou claro, galera? Como é que é feito o acesso desses endereços? Eu tenho dois barramentos, barramento de dados e esse outro aqui, né? Barramento de endereços. Perfeito? O barramento de dados, eu tenho um bit para cada dado. Eu não posso fugir. Então, se a memória tem aqui, né, 4 nibbles, se ela tem 4 bits em cada endereço, o meu barramento de dados vai ter 4 bits. Não tem jeito. Por isso que eu tenho esse D aqui, né, que vem de data. São 4 variáveis, do D0 até o D3. Por quê? Porque é o que ele vai buscar lá dentro da caixinha, né? É o que ele está ligado, ó. É o que está ligado lá no pino D da nossa célula básica. Aqui, ó. É o que está ligado no pino D da nossa célula, né? Sabendo que cada célula dessa daqui, ó, cada caixinha dessa aqui é um negócio desse, né? Então, esses barramentos aqui é quem está ligado nesse pino. Eu vou precisar de um fio para cada um. Tudo bem aí, pessoal? Mas o barramento de endereços, eu não preciso de um fio para cada um. Até porque o barramento de endereço é muito mais comprido, né? Lembra lá do nosso pendrive? Quantos endereços a gente tinha, pessoal? Lá no nosso pendrive, quantos endereços a gente tinha? Lá no pendrive de 8 GB. 2 elevado a quanto? 2 elevado a 33, né? Será que eu ia ter 33 vias para você pegar aqui? Não dá, né? Ou, perdão, será que eu vou ter 2 elevado a 33 vias? Não dá. Então, o que é que acontece? O barramento de endereço, eu tenho que multiplexar entre as possibilidades de endereço. E o que é que eu preciso para fazer isso? É justamente a combinação na base 2 que permite eu acessar todos os endereços. Então, nesse cara aqui, ó, para acessar essas 4 possibilidades de endereço, quantas variáveis eu preciso para o meu barramento de endereço? 2. É exatamente a conta que a gente vem fazendo o curso todinho. Por quê? Esse primeiro endereço eu vou chamar ele de 00. Quando as duas variáveis do barramento de endereço forem 0. Esse outro aqui, ó, o endereço 1, eu vou chamar de 01. O endereço 2 eu vou chamar de 10. E o endereço 3 eu vou chamar de 1 em 1. Dessa forma, em vez de eu ter 2 elevado a 33 vias de endereço lá para o nosso pendrive, eu vou precisar apenas de 33. Que é justamente, ó, essa codificação aqui para o endereço inicial, para o endereço final. Então, eu preciso de um dispositivo que vai decodificar esses endereços de acordo com essa sequência crescente. Cadê? Pronto.
que é isso aqui, ó. Então, veja só como é que eu faço isso aqui, ó. Veja só. São os dois pinos de endereço que eu tenho, né? Com 2 a gente sabe que a gente pode acessar os 4. Quando ambos forem 0, 0, eu vou selecionar o endereço 0. Ou seja, todas essas caixinhas aqui, ó, tem que estar selecionadas, que todas elas são endereço 0. São as 4 caixinhas relativas ao endereço 0. Perfeito? Então, quando todas elas estão selecionadas, aqui no D, ó, que está interconectado em todas as caixinhas, como essas aqui estão apagadas, né, como essas aqui estão desativadas, significa que aquele buffer lá na saída está aberto. Então, só quem vai ter acesso ao barramento de dados é as caixinhas que estão nessa fila aqui. Você concorda? Hein, galera? Por quê? Porque essas outras aqui, ó, vão estar desativadas. E como é que eu ativo ou desativo? Min termos. Como assim, Rômulo? Veja só. Se eu quero ativar só esse cara aqui, quando for 0, 0, eu vou colocar que a saída dessa porta end aqui seja 1, que é onde ele ativa a seletora, apenas no 0, 0. E os outros, todo mundo, a entrada seletora seja 0. Então, o que é que eu vou fazer? No A0 e no B0, eles vão pegar aqui, ó, A0 barra, A1 barra. Então, quando ambos forem 0, 0, só vai essa porta end aqui dar saída 1. Todas as outras portas ends vão dar saída 0. E eu vou selecionar apenas essa fila, de forma que apenas os dados do endereço 0 estejam disponíveis em D. Ficou claro, galera? É a mesma solução do multiplexador. Todo mundo compreendeu aí? Para selecionar essa fila, significa que essa porta end aqui tem que ter o min termo 1, né? 0, 1. Então é A1 barra, tá aqui, ó. A0 normal. Então quando for 0, 1, a saída dessa porta end dá 0, a saída dessa dá 0, dá 0. Só está ativo o endereço 1. Significa que o D só vai estar sendo acessado por o endereço 1. Ou seja, esse cara aqui, ó, vai pegar direto daqui. Perfeito? Mesma coisa aqui, ó, que vai ser acessado pelo min termo 2. Como é que é o min termo 2? Não é 1 e 0? Então, A1 normal, A0 barrado. Só vai ativar esse aqui. Quando for 1 e 0, a saída dessa porta end vai dar 0, a saída dessa porta end vai dar 0 e dessa vai dar 0. Significa que esse pino D aqui, ó, só vai estar conectado com esse. E assim por diante. Não, aqui não é o MUX, é a mesma coisa. Lembra que para selecionar os canais do MUX, eu não tenho o min termo vezes aquele valor? É a mesma coisa, ó. Aqui é o min termo que vai ativar a fila. Ficou claro? O min termo que eu estou conectado nessa porta vai garantir que apenas uma fila seja selecionada por vez. Da mesma forma que no multiplexador, eu só tenho um canal selecionado por vez. Por quê? Porque é o min termo vezes aquele dado. Ficou claro? E esse chip select aqui, que ninguém me perguntou. Esse CS aqui. Esse CS aqui é o habilita da memória, pessoal. Quando eu quero habilitar a memória, chip select aqui é 0. Quando eu quero desabilitar o chip de memória, o chip select é 1. Foi até questão de prova, né? Como criar um pino de habilita e desabilita de todo mundo. Perfeito? Posso, João? No caso, esse D aqui seria isso. De novo, a nossa informação aqui, ó. Esse D ele vai buscar o valor que está dentro de cada um desses endereços de memória, um por vez. Note que aqui, ó, ele está selecionado com todo mundo. Está todo mundo em comum. Então, como é que eu sei quem é que vai estar na informação nesse D? Se está curto-circuitado aqui em todo mundo, ó. O que é que ele está fazendo? Todo mundo aqui, ó, do primeiro está no D0. Todo mundo do segundo está no D1 e assim por diante. Como é que eu sei? Pelo decodificador de endereços, pelo esse cara aqui. Esse cara aqui, ó, é quem vai ativar o select daquele endereço, ó. Perfeito?
Lembra, quando o select está desativado, cadê a minha célula original? Quando o select é 0, eu abro toda a memória, ela não tem conexão nenhuma. Se ela não tem conexão, aquele D ali, ó, não vai estar ligado ninguém. Né? Por quê? Porque esse select aqui era 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou garantir que apenas uma fila por vez esteja o seu select habilitado. Joia? Só uma fila por vez vai ter o seu select habilitado. Como? Esse cara aqui vai representar o mintermo baseado no endereço. Como? Esse endereço aqui não é o 00 para a variável A1 e A0? Beleza, é o endereço 00. Então, quando eu colocar 00, apenas esse select dessa linha aqui, ó, tem que estar ativado. Das outras, todo mundo tem que ser 0. Não é verdade? Para que 00 esteja uma resposta 1 da porta IND, tem que ser A1 barra A0 barra. Ó. É só esse caso aqui, ó. A1 barra A0 barra. O outro caso é o A1 barra A0. O outro caso é o A1 A0 barra. E o outro caso é o A1 e A0. Então, quando o endereço 00 é selecionado, esse D aqui, ó, está acessando esse. Perfeito? Todos os outros vão estar desativados. Quando o endereço 01 estiver selecionado aqui, ó, o que é que significa? Que esse D aqui, ó, vai estar acessando essa segunda fila, o endereço 1. Todos os outros selects vão estar com 0. Só esse aqui, ó, vai estar 1. Por quê? Porque 01 só garante a saída 1 para esse. Perfeito? E assim por diante. Eu vou ter os 4 mintermos que selecionam, né, os 4 endereços. Ficou claro agora? É o mesmo princípio de funcionamento do multiplexador. Esse endereço aqui vai garantir que apenas um canal tem acesso ao pino. Perfeito? É por isso que não importa aqui, ó, tá todo mundo junto, ó. Tudo bem? Então veja só, essa nossa memória aqui, ó, de 4 nibbles, ela precisou de 2 pinos para endereço, 4 pinos para o dado, um pino para leitura e escrita e um pino habilita e desabilita geral do chip, né? Quantos pinos esse nosso chip tinha, pessoal? 4, 5, 6, 7, 8. Se eu considerar o VCC e o TerraLogic que vai precisar para alimentar, eu vou ter quantos pinos para essa memória? 10 pinos. Todo mundo consegue enxergar? São 2 de endereço, 4 de dados, 1 para leitura e escrita, 1 para o chip select, VCC e o GND. E aí eu pergunto, e aquele pendrive de 8 GB, quantos pinos tem? O chip que vai implementar ele? Vocês são capazes de fazer? Essa memória aqui é uma RAM. Por que ela é uma RAM? Lembra que aqui dentro tem um flip-flop? Quando eu desligar a energia, aquele flip-flop vai guardar? Não, vai perder. Então essa memória é uma RAM. Perfeito? Mas eu repito a pergunta. Quantos pinos vai precisar para implementar aquela memória lá do pendrive de vocês, de 8 GB? Hein, galera? Eu tenho 2 elevado a 33 endereços. Então, quantos pinos de endereço eu preciso? Aqui eu tinha 4, né? 2 elevado a 4, né? Para formar os endereços. Então, eu precisava de 2 pinos. Lá eu tenho 2 elevado a 33. Eu preciso de 33 pinos só para o endereço. Por quê? Porque é muito endereço. Cada endereço desse, então vou anotar aqui, ó, 33 pinos para endereço. Essa memória lá da gente, do pendrive, é de 8 GB.
Quantos pinos de dados eu preciso? Em cada endereço tem quantos bits? Hein, galera? Em cada endereço desse tem quantos bits? 8. Então tem mais 8 de dados aqui, ó. Mais 8 pinos para dados. Perfeito? Além disso, eu preciso do pino de leitura e escrita. Preciso do pino Chip Select, que habilita e desabilita o CI, VCC e GND. Então, eu tenho 33 com 8 dá 41, né? Com leitura escrita 42, Chip Select 43, 44 com VCC, 45 pinos com o GND. Todo mundo entendeu, galera? E se eu tivesse um pendrive de 4 MB, quantos pinos precisaria para implementar ele? 4 megabytes. Um pendrive de 4 megabytes. Vamos lá. Vamos repetir o pino de endereço. Quantos endereços tinham aqui, pessoal? Hein, Lucas? Quantos endereços tinham aqui? Nós tinham 4, né? Quantos bits eu preciso para implementar os 4 endereços? São os pinos. 2, né? Lá no mega, por que lá? Por que aqui 2, né? Porque 2 elevado a 2 são os 4 endereços que eu preciso. Tudo bem? Lá nos 8 GB, a gente viu que eu precisava de 2 elevado a 33, né? Ele já dá nessa forma, 2 elevado a 33 endereços. Eu preciso de 33 pinos. Ficou claro? Perfeito? De novo, esses são os pinos de endereços. Pinos de dados. É um pino para cada dado, então mais 8 pinos de dados. O leitura e escrita, o habilitado chip, o VCC e o GND. Perfeito? Mas e essa memória aqui de 4 MB? Quantos pinos vocês vão precisar para implementar? E qual o endereço inicial e final dessa memória? Vamos fazer 5 minutos, galera. Marcar aqui. 5 minutos. Eu quero o endereço inicial e final dessa memória de 4 MB. E quantos pinos eu vou precisar para implementar esse chip do pendrive. Perfeito? Façam aí, é o tempo que eu tomo água.
E aí, pessoal? Alguém conseguiu fazer? Se alguém botou no grupo. Alguém está fazendo, pessoal? Que precise de mais tempo? Opa, beleza. Boa, Emanuel. Só que esse endereço aí você tem que transformar em hexa, né? Mas já vi que você botou aí no prumo, né? Fica 3FFFFF, não é isso? Joia. Alguém mais? Vamos aqui, além do Emanuel. Me acompanha aqui, pessoal. Ó, primeiro, 4 mega, né? É 4, 2 elevado a 10 kbyte, né? E o kbyte é 2 elevado a 10. Então é 4 vezes 2 elevado a 20. Não é isso, pessoal? Todo mundo entendeu isso aí? Ou não? Tá no nosso... A gente fez essa tabelinha aqui em cima, né? Ó. 1 mega é 2 elevado a 20, né? Então é 4 vezes 2 elevado a 20. Perfeito? Que também, né? Eu vou botar na base 2, que é 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 20. Então é 2 elevado a 22. Confere, galera? Todo mundo entendeu isso aí? Ou não? Todo mundo entendeu essa questão dos endereços? Então eu preciso justamente do valor de pinos que está nesse expoente aí. Eu preciso de 22 pinos para o barramento de endereço. Ou seja, as portas ends que vão estar lá internas, né, ela vai do A0 até o A21. Elas são portas ends de 22 entradas. Na verdade, 23, né? Porque uma é comum com o chip select. Perfeito? E o barramento de dados? Não é 22 bytes? Aqui é tranquilo então, né? 8 pinos para barramento de dados. Um para cada bit do endereço. Joia? Vou precisar um para leitura escrita. Vou precisar um para o chip select. O VCC. O nosso Terra, né? Porque ela não funciona nem Wi-Fi. E tá aí a minha memória, né? 22 com 8, 30, 31, 32, 33, 34 pinos ao total. Perfeito, pessoal? Todo mundo entendeu essa conta aí que a gente fez? Gabriel, dados são bits. O que é que acontece? Quando você vai escrever lá a letra A maiúscula, você está escrevendo o código 41 em hexadecimal, né? Então, lá dentro daquele endereço, tem um 00, 100, aí depois tem 00001. Beleza? Então, a letra A, ele grava como uma sequência de zeros e uns que o código ASCII 2 me representa. Deixa eu ver se eu tenho o código ASCII 2 aqui para você, por exemplo. Tá aqui, ó. Esse aqui é o código ASCII 2. Dados são bits. Nada mais, nada menos. Então,
Cada informação lá, ó, você tem um caractere hexadecimal correspondente àquela informação. Quando você quer colocar a letra A maiúscula, ó, como eu falei, o 41 é hexadecimal. Quando você quer colocar o I minúsculo, 69 em hexadecimal. Então, lá naquela posição de memória, tem um 69 escrito. Perfeito? É por isso que a gente, quando vai pegar o endereço de memória, a gente pega todo mundo junto, porque a combinação dos bits que estão lá dentro é que vai fazer o sentido, né? A combinação de zeros e uns é que vai dizer se é um A, se é um sinal de mais. Aí você vai juntar isso na memória de programa lá, vai dar o algoritmo que você vai ter que seguir, ou a informação que você armazenou na variável, e assim por diante, né? Então, bits são informações, são estados. Perfeito? E como é que eu armazeno? Como é que eu me lembro de estado? Como é que eu me lembro de bits? O flip-flop que está dentro lá daquela célula de memória. Ficou claro? Então vamos lá. E o endereço, galera? O endereço inicial e final, né? Meus endereços são formados por 22 bits, né? Então é 1, 2, 3, 4. 8. Opa. Putz. Dezesseis. 20. 22. É isso? Então o meu endereço inicial é os 22 que a gente entendeu que era lá. Né? O meu endereço inicial é o 0, 0, 0. Esse aqui em hexa, né? Em hexadecimal, só o H, né? Até o F, 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 F. Aqui não tem os 4, né? Então é como se fosse 0, 0, 1 e 1, né? Que número é esse aqui? Que caractere é esse aqui em hexadecimal, pessoal? Hein? Que caractere é esse aqui em hexadecimal? Isso, 3. Então, o último que a gente faz aqui, ó. Então, meu endereço final é o 3FFFFF em hexadecimal. Perfeito? Ficou claro, galera? Alguma dúvida aí? Vamos passar uma tarefa de casa. Vamos supor que você tivesse... É lógico, né? Porque o HD hoje vocês têm, que é SATA, é serial, tá? Então, esses pinos aqui, ó, na verdade, é só uma comunicação serial, não tem os 22 pinos. Antes que você tinha o cabo flat, que pegava o barramento todo, é que você tinha esses pinos individualizados, né? Mas hoje, como a gente está partindo para a tecnologia SATA, que é serial, esses pinos estão diminuindo. Mas vamos supor que a gente ainda tivesse esse esquema de memória, né? E você quisesse implementar um HD lá de 1 tera. Quantos pinos ele ia ter? E qual o endereço inicial e final da memória do seu HD? Ficou claro?
Hein, pessoal? Como tarefa de casa. Todo mundo entendeu? Posso. Quero que você faça esse mesmo problema aqui para um HD de 1 TB. Quantos pinos, endereço inicial e final do seu HD. Firmeza? Tranquilo até agora, pessoal? Alguma dúvida aqui? Temos alguma dúvida até agora, galera? Caso não, a gente vai encerrar por hoje. A única coisa que faltou aqui hoje foi expandir memória. O que é que acontece, né? Você enfrenta muito isso no seu computador e tal. Às vezes você tem o seu computador lá que é de 8 GB de memória RAM. Aí tu, pô, vou comprar mais um pente de 8 GB de memória RAM e vou expandir minha memória para 16. Como é que você liga, né, essas duas memórias de 8 GB entre si para que ela entenda que seja uma memória só de 16? É a única informação que faltou, tá certo? Para a gente terminar a parte de memória. Mas infelizmente, nos 10 minutos finais aqui não vai dar para mostrar. Mas, contudo, caso você tenha interesse, a gente pode marcar no horário da monitoria e a gente pode mostrar como é que faz essas expansões de memória. Mas a matéria, pessoal, por enquanto, se encerra aqui. Beleza? Mais uma vez, galera, tem alguma dúvida em relação a essa conexão? Como é que a gente fez esse cálculo aqui da memória? Como é que a gente fez os cálculos aqui do endereço? Hein, galera? O número de pinos de onde saiu. O pinos de dados, beleza. A gente já viu mais uma vez. Eu acho que foi você que perguntou, né? De novo, os pinos de dados, pessoal, estão relacionados... Pois... Por quê? Porque essa outra informação aqui, ó, a gente falou no começo da aula, a gente deixa inclusive subentendido. Não está mudando a largura, o tamanho aqui da memória, né? Lá é gigabyte. A primeira informação tem a ver com a quantidade de endereço. A segunda, quantos bits por endereço tem. Então, se for gigabyte, megabyte ou kilobyte, o que vai mudar é a quantidade de endereço. O número de bits por endereço não muda. Todos eles são bytes. Ficou claro? Bytes são quantos bits? 8. Significa que em cada endereço lá vai ter 8 pinos. Beleza? Vamos melhorar. Eu quero que vocês façam esse HD, em vez de ser só de 1 terabyte, eu quero que vocês façam de 1 tera nibble. O HD. Perfeito? E aí vocês trazem o número de pinos. Joia? Serve para vocês praticar essa questão da dúvida. De novo, os dados têm a ver com a largura da memória, com quantos apartamentos tem lá em cada andar. Porque aqui no HD lá de giga, de mega, que a gente fez aqui, tinha a mesma quantidade dos pinos de dados, porque todos eles eram gigabyte, megabyte. Perfeito? A primeira informação tem a ver com os endereços. Nesses aqui, qual é a informação que vai ter a ver com a quantidade de dados? Está bem aqui, ó. É o nibble. Joia? Alguma outra dúvida, galera? Tranquilo? Pois, gente, obrigado pela paciência de vocês mais uma vez. Não se esqueçam que amanhã tem a prova, tá certo? Pedi para um colega meu aplicar lá para vocês, já que eu não estou podendo ir ao campus ainda. Lembre de chegar um pouquinho mais cedo,
para não perder tempo no começo da prova. Ele sabe que a prova normalmente precisa de um pouco mais de tempo. Como eu não vou estar lá, infelizmente a gente não vai poder dar aquele choro a mais no tempo, mas que para aqueles que já vêm estudando, vai ser simplesmente mais do mesmo. O exercício a gente já fez aos montes, beleza?